Queremos desde já pedir aos irmãos que estão através da internet ou que vão assistir, através do canal. Quem não é inscrito, deixe o seu, se inscreva e deixe o seu joinha, seus comentários acerca da pregação, Isso vai ajudar o nosso canal. Compartilhe também os seus contatos. Cremos que será de grande importância para as pessoas que vão de ouvir. Nós vamos dar uma meditada nesta manhã no livro de João, capítulo 6, a partir do verso 22. Nós vamos falar um pouco sobre Jesus sendo o pão da vida. Ele se apresenta como o pão da vida. O título é Jesus é o pão da vida para os que crêem. Que Deus possa nos ajudar através dessa palavra, João, o livro de João é João Evangelho, aí junto de Mateus, e Marcos, ou de Marcos, antes de Atos dos Apóstolos. Capítulo 6, verso 22. Foi de Marcos. Marcos, Lucas, o último livro que é Lucas, depois João. Achou? Amém. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outro barquinho tinha chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graça. Repetindo, no dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outro barquinho tinha chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegasse aqui? Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna,
porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhe a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aquele que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Soberano e eterno Pai celestial, que todos que ouvirem, Pai, esta mensagem desta manhã, Senhor, possam compreender quem é este enviado de Deus, quem é este pão, de que maneira podemos comer para termos vida eterna, Pai. Que o Senhor ajude cada ouvinte e traga o entendimento, o esclarecimento, assim como o Senhor disse, que o Espírito Santo, quando ele viesse, ele faria lembrar de tudo que Jesus havia falado. E aqui estamos, Pai, agradecidos por saber que o Teu Espírito Santo está vivificando a Tua palavra em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Poder aceitar, irmãos. Aqui nós observamos que havia uma multidão e essa multidão, de repente, procura a Jesus entre os discípulos e não encontra. E eles tomam um barco e saem em busca de Jesus. Hoje nós encontramos muitas pessoas desta mesma maneira, mas há um segredo. Ao chegarem a Jesus, ao invés de Jesus se alegrar com a presença deles, Jesus se entristeceu. Esse é o problema de muitos, ao chegar na presença de Jesus, ao invés de alegrar com Jesus, ou alegrar Jesus, vão entristecer Jesus.
Jesus fala para eles? Jesus disse: vocês estão atrás de mim, vocês estão me seguindo. A preocupação de vocês não é com a eternidade. A preocupação com vocês não é a vida espiritual de vocês. A preocupação de vocês não é alimentar-se do pão da vida. É tudo pelo que perece. Meu Deus. Quantas pessoas nesta manhã estão cuidando da vida natural? Gente, hoje é um dia de ressurreição. É um dia que é importante, mas para todos não. As pessoas têm algo mais importante do que estar na casa de Deus para alimentar-se da palavra de Deus, do pão da vida. Então as pessoas não querem pão da vida eterna. Estão preocupados com o pão que perece, com algo palpável, algo que se pode pegar, algo que se pode lucrar, algo que se pode beneficiar aqui. Oi, gente, e a eternidade? Não há preocupação, minha gente, pelo amor de Deus. Ninguém está preocupado com a vida que nos espera, com a vida que Cristo nos deu. Aí ele chega para nós e diz assim: Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Saciaste o quê? A alma? Não, a carne. Saciaste a carne, os prazeres desta vida. Tem muita gente apegado aos prazeres desta vida, dando tudo por esta vida passageira. Mas Jesus continua: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Trabalhe não pela comida que perece, mas trabalhe pela a comida que permanece para a vida eterna. Aí eles responderam: que faremos para executarmos a obra de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Agora, Deus enviou o quê? A Bíblia diz: havendo Deus antigamente falado aos pais de muitas maneiras e pelos profetas. O que é que nós entendemos disso? A nós falou pelo Filho, ou seja, a nós falou boca a boca. Se entendermos que Jesus é a palavra vinda diretamente de Deus, quando ele falava era Deus falando, Deus encarnado, não era Deus em espírito usando um homem, é diferente. Pelos profetas era
obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou, ou seja, que creia em sua palavra. Deus enviou a sua palavra e devemos crer nela. Disseram-lhe, pois, que sinais, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhe a comer o pão do céu. Deu-lhe a comer o pão do céu. Aquele pão não era do céu, aquele pão era do alto, era dos ares, mas não era do céu, porque nós entendemos que tudo que vem de cima vem do céu, mas nem tudo que vem de cima vem do céu, vem das alturas. Mas uma coisa é vir do céu, outra coisa é vir dos ares. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Dá-nos sempre desse pão. Agora, quem era o pão que Jesus estava falando que o Pai deu? Diz que Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Agora, de que maneira nós comemos esse pão crendo? Nós cremos que a fé venha pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Como podemos ouvir se não tem quem pregue? E como podemos crer se não tem quem pregue? Como pregar se não tem quem dê crédito? O profeta Isaías falou sobre isso. Então eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Se você for parar para analisar, comer do pão é crer na palavra. Jesus, o Filho de Deus, o enviado de Deus, é a palavra de Deus enviado na terra. E quem crê tem vida eterna. Isso aqui não é pessoas distintas. Isso aqui é o próprio Deus, a sua palavra. Deus e a sua palavra sendo a mesma pessoa ou a mesma coisa. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. O apóstolo São Pedro lhe disse, aquele de quem nós anunciávamos, aquele de quem nós pregávamos, os nossos olhos agora ouvimos com nossos próprios olhos, e as nossas mãos tocaram. Aleluia! Então quem é Ele que se fez carne? A palavra de Deus. Vamos continuar batendo nessa tecla, porque o povo precisa abrir o entendimento e compreender que Deus e a sua palavra é a mesma coisa, e que Jesus, o Filho de Deus, é a palavra que vem de Deus para quê? Para salvar a todos que creem nele, ou que nele crê. Ele está se declarando
ouvir a palavra de Deus. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Viram com os olhos carnais, com os olhos espirituais não conseguiram ver, por isso não creram que ele era realmente o pão que desceu do céu. Não entendia que ele era a palavra enviada de Deus para salvar a humanidade. Aquela palavra que Deus falava através do Espírito, usando os profetas, agora estava na terra, conversando com os homens. Agora veja, todo o que o Pai me dá, virá a mim. A quem? O Pai dá a quem? Todo que o Pai dá a sua palavra, ou seja, todos aqueles que ouvem a palavra e recebem, compreendem. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, ou vem a palavra, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Agora, o que é que Jesus está dizendo aqui? Que as pessoas estão vindo a Ele por causa dos interesses, não vindo a Ele por causa da vida eterna, ou com sede de justiça, com sede da palavra, com sede da verdade, com sede de viver o amor de Deus. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A palavra foi enviada com um objetivo: atingir toda a programação de Deus. A palavra veio para atingir toda a programação de Deus. E tudo é executado, tudo é feito pela palavra. Agora veja aqui. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho, ou que veja a palavra, que veja o Filho e crê nele, vê e crê. Agora, que tipo de crença é essa? Sabendo quem ele é. Todo que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. O poder da palavra. Olha o poder que tem a palavra. Ela veio para salvar os que crêem e receber e ressuscitar no último dia. Aqui murmurava, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Não entendia, como muitos não compreendem hoje, e ficam fazendo a segunda pessoa e uma suposta Santíssima Trindade. Não conhece. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele desceu do céu? A conversa. Respondeu, pois, Jesus e disse: não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer.
e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia! A ressurreição só pode acontecer pelo próprio Criador, o autor da ressurreição. Mas Jesus está dizendo: eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. É isso aqui que é uma chave própria, uma chave, ou uma palavra-chave, melhor dizendo. E serão todos ensinados por Deus. E serão todos ensinados por Deus. Tira o homem disso. Os homens querem glória para si, outros se enveredam por idolatria, dando glória ao homem. Mas o homem não tem nada a ver com isso. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Ou seja, venha a palavra. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Como é que você come este pão? É ouvindo através da palavra. Você come pelo ouvido. A fé, volto a repetir, a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Agora, como foi que ele deu essa carne pela vida do mundo? Morrendo na cruz do Calvário. Aleluia! E nós não comemos aquele corpo lá do Calvário, não. Nós estamos comendo a palavra, o pão vivo que desceu do céu, alimentando nossas almas com o pão vivo, a palavra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputava, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar esse a sua carne a comer? Carnais. Não entenderam nada, eram carnais, como muitos hoje são carnais. Pois Jesus, lhe disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Ele não estava falando de uma carne literal, ele estava falando de um pão que é um representativo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. A palavra. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem come ou quem comer este pão viverá para sempre.
Aqui Jesus está dando bons exemplos e mostrando que o maná era físico, que era o que eles comeram no deserto, mas aquilo não deram vidas eternas, aquilo deram vida para um momento. Então tem coisas que nós preocupamos tanto, damos tanta ênfase, e é para um momento, isso não nos leva para a eternidade. Agora, a palavra de Deus, que é de tanta importância, não está tendo importância pelas pessoas. Isso é triste, isso é terrível. Então a palavra de Deus tem vindo. Deus enviou a sua palavra para quê? Para que tivéssemos vida, para que andássemos na luz, para que não andássemos em trevas, para vivermos por ela, para nos alimentarmos com ela. Mas os homens amaram o quê? As trevas, mais do que a luz. Teve um homem enviado de Deus chamado João, cujo nome era João. Este veio para testificar de quem? Da luz, da palavra, da verdade. Aí ele diz: estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não recebeu. Então, a tantos quanto receberam, foi dado o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que crerem no seu nome, aqueles que crerem na sua palavra. Aleluia! Agora, que nome? Crê no seu nome, que nome? O nome de Deus. O nome de Deus, o qual está escrito bem aqui, ó. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esses aceitareis. Tem muita gente aí, irmão, aceitando pessoas com um nome que não tem nada a ver. Como o cidadão chegou a dizer, que crê hoje no nome de Jesus é a marca da besta. Está vindo em que nome? No nome de uma outra pessoa, está encaixado nessa escritura. Mas nós que amamos, nós que somos alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus, vamos continuar mencionando o nome que é sobre todo nome. Aleluia! Sabendo que esse nome, ele é no final declarado como a palavra de Deus. Ele é declarado como a palavra de Deus. Então, no Evangelho de São João, né? Capítulo 1 João, das epístolas, eu quero ler isso aqui porque é para ficar melhor no que nós estávamos falando. Mostrar que Jesus, o pão que desceu do céu, é realmente a palavra de Deus. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. Aleluia! Então Jesus, o pão que desceu do céu, aquele que foi enviado de Deus, ele é a palavra de Deus. E encerrando aqui no livro de Apocalipse 19, a partir do 13, ou melhor dizendo, a partir do 11, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Nada de injustiça com ele. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Aleluia! Esse é o pão que desceu do céu. Esse é o que Deus enviou para nós na terra, a palavra. Deus enviou a sua palavra, e ela se fez carne e esteve em pé diante dos homens. Agora, alguns
apreciávamos, aquele de quem nós falávamos, agora os nossos olhos contemplaram e as nossas mãos tocaram na palavra de Deus. Não sei se é primeiro Hebreus capítulo 1 que fala sobre isso, é Timóteo. Deixa eu ver aqui se é isso. Não estou lembrado agora. Acho que nem é nada. É nada. Eu esqueci agora qual é esse livro que fala. Aqui fala o qual é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade mais altura. Então, Deus, querendo se manifestar aos homens através da sua palavra, fez-se carne e falou cara a cara com os homens, e tem falado ainda até hoje, né? Por isso ele diz que ele é o pão que desceu do céu, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Esse Filho de Deus, que as pessoas tanto se faz confusão com isso, não podia ser Deus se ele não fosse a palavra de Deus, porque se a gente for olhar à luz da letra sem o Espírito, nós vamos confundir, porque parece ser duas pessoas, mas não são duas. Deus e a palavra é a mesma coisa, mas a palavra de Deus se fez carne conforme João 1 e habitou entre nós. Amém? E isto é bênção de Deus para a nossa vida, até que as pessoas compreendam isso. Enquanto não compreender, vai ficar chamando Deus de Santíssima Trindade de três pessoas distintas, por não entender que Deus é Espírito, e que Ele é Santo, Ele é o Espírito Santo, e assim vai, né? E que Jesus, o Filho, é a sua palavra. Por isso, é um único só Deus. Amém. Que Deus possa ricamente nos abençoar. Soberano Deus, te agradecendo nesse momento, ó Pai, por esta palavra, que o Senhor possa abrir o entendimento daqueles que ouvirem, Senhor. Ó Deus, que seja de grande aproveito para cada um deles, que eles possam compreender que o Senhor não enviou outra coisa à terra, a não ser a tua palavra, e a tua palavra se fez carne, foi chamada de filho, mas o Senhor é a mesma coisa com a sua palavra. Deus, por isso o Senhor colocou o nome na sua palavra de Senhor, e a Bíblia diz que não há dois, mas um único Senhor. E nós te agradecemos por estar sendo alimentado desta revelação da palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo.